vim falar sobre esse caso que com certeza você ouviu falar, sobre os 6 pacientes que receberam um órgão transplantado e contraíram o vírus HIV. O laboratório que fez os testes nesses órgãos atestou como negativo para HIV e, na verdade, os órgãos estavam contaminados. Eu recebi inúmeras mensagens de alunos e de não alunos também, né, questionando se essa situação teria cobertura, um seguro, né, caso o laboratório tivesse um seguro de responsabilidade civil profissional. E vamos explicar se teria ou não teria cobertura e as particularidades desse caso. Então, por enquanto, eu vou deixar de fora algumas informações que nós temos sobre... Muda completamente o desfecho e vamos pensar numa situação em que um laboratório realmente, de forma equivocada, emite relatórios, né, emite resultados de exames com o resultado errado, né? Era HIV positivo e deu como HIV negativo. Esse tipo de situação teria cobertura na pólice, ok? Esses pacientes processariam o laboratório para receber indenização e tanto os custos de defesa quanto a eventual condenação, que nesse caso certamente teria, o seguro pagaria. Isso falando sobre o aspecto da esfera civil. Ali, nesse caso do laboratório, ainda não tem ação civil, né? Mas vamos pensar num caso hipotético, não desse em especial. Um outro laboratório, né, que teve resultado de exames errados, etc. E aí tem uma investigação em paralelo também na esfera criminal. Essa investigação na esfera criminal, apesar de estar sendo apurado o que aconteceu no laboratório para emitir esses laudos com erro, é o responsável técnico que vai responder, ou o biomédico, o profissional que assinou o laudo errado. Aí vai depender da apólice do laboratório ter cobertura ou não para essa situação. Por isso que eu sempre recomendo que os profissionais tenham as próprias apólices, porque é bem comum na apólice dos profissionais da área da saúde ter cobertura também para a esfera criminal. E é justamente essa situação, né? Para o advogado acompanhar durante o inquérito, para acompanhar durante uma ação penal, se acontecer. E aí ele vai ter direito aos custos de defesa também, e se houver condenação na esfera civil também vai ter cobertura, e se também ele for investigado e processado na esfera disciplinar pela entidade de classe dele, também tem cobertura para os custos de defesa. Então essa é a regra geral quando acontece um erro e tem ou uma alegação de erro e tem um seguro de responsabilidade civil profissional. Então se um laboratório numa situação parecida com essa tivesse um seguro de cobertura. Mas, porém, no entanto, todavia, esse laboratório tem uma situação diferente e ele não teria cobertura em uma apólice, tá? Por quê? Saiu uma notícia de que a pessoa que assinava os laudos, a biomédica que assinava os laudos, tinha o nome dela lá por extenso, mas o número de registro no conselho de classe era de outra profissional que nem está atuando. Ou seja, a pessoa que assinou o laudo nem biomédica é. Então, não teria cobertura. Porque para ter cobertura, a seguradora exige que os profissionais que trabalham naquela instituição estejam legalmente habilitados e inscritos nos respectivos órgãos de classe. E essa pessoa que assinou o exame não está legalmente habilitada, tampouco inscrita nos órgãos de classe. Isso segundo as matérias que foram veiculadas. Além disso, também tem matérias falando que o dono do laboratório era primo do secretário de saúde e que teve um contrato emergencial para contratar esse laboratório e que numa investigação eles nem têm notas fiscais de compra de material necessário para realizar esses exames, ou seja, o exame nunca nem foi feito, né? Foi totalmente fake. Então, esse laboratório não teria qualquer cobertura no seguro, porque a pessoa não era habilitada, ali é fraude, ali não é, pelo o que está saindo na imprensa, ali não foi um caso de erro. Ali está sendo investigado um golpe, uma fraude. E lamentavelmente, né? Porque, poxa, fazer uma fraude em órgãos transplantados, que a pessoa já tem uma grande vulnerabilidade ali na saúde, ainda recebe um órgão contaminado, é um baita absurdo. Mas, né, fazer o quê? Esse é o Brasil. A gente tem que ficar atento a tudo. Então, esse laboratório não teria cobertura para nada, nenhum funcionário, nada, absolutamente ninguém teria cobertura e nenhum seguro de RC, porque aqui é fraude, tá? Aqui, eu até falei para alguns alunos evitarem usar esse caso de exemplo quando for conversar com outros laboratórios, porque as empresas sérias podem se sentir ofendidas com a comparação. Ah, sabe aquele caso do laboratório? Então, se você tivesse um seguro, se acontecer um erro com você... Não, mas peraí, né? Aqui eu faço tudo correto, aqui realmente tem biomédico, aqui realmente nós somos uma empresa séria, então cuidado, porque eu não usaria esse caso para falar da importância do seguro, até porque ele não teria cobertura e pode passar uma imagem, uma comparação negativa para o seu potencial cliente.